A gente está aqui recebendo, primeiro agradecer ao professor Kleber de Deus, ele que é professor e cientista político e gentilmente aceitou esse nosso convite. Professor, vamos começar pela disputa na Alep, né? A gente está vendo aí que tem nomes como Temístocles, que talvez já seja figurinha confirmada ou carimbada ali toda a eleição, que briga ali, ou que de certa forma se forma ali a mesa diretora, né? E tem o PP, tem o PT, tem todo mundo aí brigando ali para ver se entra alguém novo ou se continua o Temístocles. Como é que o senhor enxerga essa questão na eleição da Alep? O que a gente pode ter de fato? Algo novo ou vamos esperar novamente que o Temístocles possa se continuar aí no poder? Boa noite, Pedro. Boa noite, Bira. Ponto central que a gente tem que iniciar nessa discussão diz respeito exatamente ao seguinte. Na verdade, não há nenhuma mudança em nada nessa disputa da Alep. Essa disputa que está sendo apontada pela mídia local, na verdade, eu creio que é para distorcer ou para, de uma certa maneira, não encaminhar os grandes problemas que deveriam ser discutidos. Porque com Temístocles ou sem Temístocles não haverá renovação nenhuma nas práticas que são exercidas na Assembleia Legislativa. Temístocles concorre pela 8ª vez à reeleição na Assembleia Estadual. E a gente não vê, ou não viu nessas gestões anteriores, qualquer processo de modernização de relações políticas dentro daquela Assembleia com os deputados. O que ocorre é a velha política do toma lá da cá, onde cada um blefa, uma hora um diz que tem 16 votos, outro tem 14. Então, se eu somar, aí uma hora ultrapassa os 30 votos, então fica empurra para lá e para cá, que nada é discutido. Porque qual a proposta do Temístocles para, de fato, modernizar a Assembleia? Que proposta teria o pretenso candidato Hélio Isaías para também dar uma coloração, uma conotação diferente ao trabalho do presidente da Assembleia? Então, isso nada é discutido. Se o senador Ciro vai controlar, que na verdade a candidatura é do senador Ciro, com Assis Carvalho, o deputado Assis Carvalho por trás, o governador certamente está coordenando essa disputa à distância, né, que não está se metendo. A vice-governadora soube ontem que ela que está meio que articulando esse caminho aí da influência do governador. Então, só temos que aguardar o resultado. Blefe de todos os lados. Temístocles é fortíssimo, né? Esse esquema que é montado, essa estrutura que foi montada na Assembleia, ela não será desfeita de uma hora para outra. E nós somos sabedores dos privilégios que ali deputados, ex-deputados, inclusive, têm dentro da Assembleia. Só complementando aqui, pegando um gancho do professor Kleber, Pedro, é o seguinte: eu acho até que me perdoe os deputados estaduais e os nossos colegas que analisam política aqui no nosso estado. É desnecessário uma discussão com essa amplitude. O Piauí tem, eu acho que, volto a dizer, o Piauí tem assunto mais sério, mais urgente, mais relevante do que você ficar especulando quem vai gerir a Assembleia. No fundo, a gente sabe o interesse dos meios de comunicação formais, de alguns colegas, sobre essa questão da eleição. E detalhe, como o professor Kleber bem colocou aqui, se você for puxar no portal da transparência da Assembleia, que eu não sei nem se está funcionando direito, que o do Estado andou uns dias aí sem funcionar. Se você olhar e puxar... Teve. Não está funcionando, não está. Pois é. Não, ele tem um delay de 30 até 60 dias para as atualizações financeiras do portal da transparência. Mas, enfim... Uma estrutura que tem a Assembleia. E o da Assembleia, se você puxar o da Assembleia, você vai ver a quantidade de ex-deputados, de parentes de deputados que continuam vinculados financeiramente à Assembleia. A Assembleia, na verdade, quando fala assim, o deputado Temístocles trata todo mundo bem, é porque o deputado Temístocles, de certa forma, ele ajuda os seus ex. Todo ex-deputado, todo mundo sabe que em Teresina, todo ex-deputado, com todo respeito aos ex-deputados do Estado do Piauí, os que querem recebem uma pontinha na Assembleia todo mês. Algumas regalias mais. Exatamente, celulares, serviços, cargos.
indicações. A casa é política? Os caras ainda têm voto? Tem. De uma certa forma, é normal que isso aconteça, apesar de ser estranho. Mas é normal. Mas é uma coisa inócua, porque acho que o Estado tem mais coisa para discutir pontualmente. O ponto é que, independentemente de quem ganha, a relação com o governo estadual não irá mudar. A postura da Assembleia é basicamente de homologar as posições que vêm do Executivo. Se nós pegarmos esses mandatos, melhor dizendo, do Temístocles, muito pelo contrário, ele nunca fez oposição um momento aos governos do Wellington Dias, né? Nenhum, e muito menos Elisaí. Elisaí surge aí de uma hora para outra, alavanqueado pelo senador Ciro, mas também é um deputado do ponto de vista de desempenho inexpressivo na Assembleia Estadual, né? Então, não há o que se discutir em termos de modificar alguma relação de força lá dentro para colocar propostas e projetos que de fato venham a confrontar o Executivo. Isso é uma mera bobagem, desculpa usar essa expressão, mas é uma disputa que precisa parar com isso, né? Mas o que vocês de fato vão fazer com esse cargo? Essa pergunta tem que ser colocada para esse pessoal. Ganhou e fazer o quê? Tá? O Estado precisa de mudança. E o Estado está falido, o Estado do Piauí. Tá? Então, são um caos em todos os setores, denúncias, dezenas de denúncias de corrupção, várias operações. Então, isso era o papel da Assembleia se tivesse... Mas investigando? Não, mas constitucionalmente, segundo a lei, segundo a lei, tem o órgão executivo. Esse controle, exatamente, ele não passa nem de longe pela Assembleia. Né? Infelizmente, isso não acontece no estado do Piauí. Mas tem um outro detalhe também. Observa nessa relação da Assembleia com o Poder Executivo da maneira geral. Aí, mais uma vez, eu gosto muito da Assembleia Legislativa, eu gosto muito do ambiente lá, é bom para você conversar, mas produtivamente, pronto, quando eles se aperrearam, quem lembra daquele projeto de lei que queriam reduzir a quantidade de parlamentares e tudo e tal? Os deputados estaduais ficaram apreensivos, porque a população em nenhum momento levantou a mão para dizer assim, não, eu quero que mantenha as 30 vagas. Muito pelo contrário, pode cortar. Por quê? Porque a população não se sente representada. Quem defendia, inclusive, essa manutenção desse número, por vezes, eram setores ali da imprensa, né? A população mesmo, em nenhum momento se manifestou, né? Aí que é adicional, que é necessário dizer, como é que a população vai defender se 90% não confia na classe política, nos políticos? Então, não se sente representada, não confia, não lembra quem votou, não confia. Por que essa população vai defender a classe política? Que, na verdade, as relações são relações basicamente de clientela e, fundamentalmente, é uma assistência social que esses deputados fazem, e essas relações com as prefeituras do estado do Piauí, né, os deputados com seus devidos redutos eleitorais, as emendas que são destinadas a essa coisa. Então, só funciona nesse sentido. A proximidade, aí, pegando aqui o gancho do professor Kleber, a proximidade dos deputados com o seu eleitorado não é quando o cara vai lá visitar o município, é principalmente quando ele libera a emenda, que é o que está retroalimentando, que me desculpem mais uma vez a maneira que eu vou falar, que foi a maior malandragem que fizeram na Assembleia Legislativa, em termo legal. Agora, uma malandragem bonita e inteligente, que tem que tirar o chapéu, que foi inteligentíssimo. Deu uma volta no Ministério Público, que até hoje o Procurador-Geral de Justiça, o Cleandro, e o antecessor dele, ficaram chupando o dedo, porque, inclusive, pronto, a promotora Leida Diniz também ficou chupando o dedo, não pode gastar dinheiro com festa, o Executivo não pode. Tá bom. Aí fizeram... Por via emenda, o parlamentar manda para onde ele quer, o dinheiro é do parlamentar teoricamente, aí financia as festas, financia carnaval, financia festejo, financia bingo, financia o que quiser. Ah, não pode. Não, mas o Ministério Público não pode regulamentar a ação do Legislativo. Então, quer dizer, os deputados deram uma aula de direito nos procuradores que, olha, se eu fosse a turma da Procuradoria-Geral, com todo respeito a eles, ia rever os conceitos. E detalhe, a Procuradoria também não está muito aquém do papel dela de fiscalizar. E essa questão das emendas,
emendas, para deputado federal eu sei o valor, eu não sei o valor das emendas para deputado estadual. Mas para federal é 14 milhões e 500 por ano. Então, por ano, então se você coloca aí, dá simplesmente algo em torno de basicamente 60 milhões num mandato. Tá? É muito dinheiro e eles ficam dizendo que há uma parte que é destinada para a educação e a outra parte. Como não tem controle, não tem fiscalização, ninguém tem noção nenhuma de que esse dinheiro é aplicado. Por exemplo, se você pegar um dado, que eu acho que foi do ano retrasado, que uma parte das emendas, tiraram as emendas das BRs para acabar esses 2 cartões de visita lindos que nós temos na nossa capital, a 343 e a 316, que inclusive a entrada aqui que vai para Altos, que é a 343, né, se me falha a memória. Você vê aquele desnível, aquele negócio maravilhoso. É a obra mais lenta da história do estado do Piauí. Por quê? Não, ela vai ganhar, mas proporcionalmente talvez sim, porque se você tem uma obra que diz que está, pelo menos o porto está parado, que está sendo feita, e ela avança uma média de 800 metros por ano. São 4 com 2 gestões. Por isso que não conseguiu fazer 80 quilômetros. É um negócio complicado. Mas assim, voltando para as emendas, teve um ano que eles tiraram o dinheiro das estradas e colocaram cada um em construção de posto e unidade de saúde. Isso foi perto do ano eleitoral. Eu não lembro se foi municipal ou estadual. Mas eles fizeram isso. O que acontece? Aí todos os deputados federais, todos os senadores, cada um indicou emenda para construir 20, 30 unidades básicas de saúde. É bom para o povo? É. Mas, por outro lado, é ação de imediato, né? Ação... Estou trazendo saúde aqui para o professor Kleber, estou trazendo saúde para o Pedro. Mas aí tem que ver a coisa, né? É como construir escola. Não é só construir escola com depois, sabe? Tem que ter profissionais, tem que ter concurso para assistentes, tem que ter equipamento, tem que ter uma infraestrutura, etc, etc. Então, isso não é pensado. Objetivo de 300 milhões sem professor, sem... poderia ser comprada ou construída tantas escolas. A escola não funciona dessa maneira. Sem professor, sem infraestrutura, sem biblioteca, sem internet. Então, isso é uma coisa que eles têm que racionalizar essa coisa. E aí, assim, que deveria ser discutido, a Assembleia deveria pautar uma agenda, assim, para o governo do Estado. Olha, claro, isso aqui. Esse governo está aí há 16 anos, fundamentalmente, né? 20 anos. O Martin, 20 anos. Então, nada é feito. Como é que o atual governo vai propor reforma administrativa dizendo que não conhece a máquina? Quem é que está gerindo esse negócio? O programa aqui, professor, é uma coisa que eu fico cada vez mais besta com a capacidade do ser humano em falar certas coisas. Não, eu acho assim, a expressão tem que ser dita. O cinismo dos gestores, né? Não é comigo, mas você está administrando isso aí há 20 anos. Não é esse aqui. É uma dupla personalidade. É estranho, realmente. É muito estranho. É culpa das forças ocultas. Não, aí ele fala assim, não, mas é porque o governo federal vai ser perseguido pelo governo Temer. O governo Temer tratou muito bem o Piauí. Aliás, foi justiça. Que é cometida com o governo Temer, que ele reduziu a inflação, que estava 12 e alguma coisa, ficou para 3 e alguma coisa, 4%. Colocou novamente a economia no rumo, mais ou menos organizou a economia brasileira. Já houve esse mês, antes de ontem, foi divulgado, foi ontem, um crescimento no número de empregos, mais de 500 mil empregos, se não me engano, e carteiras, empregos formais. Então, a economia está se recuperando. A fragilidade do governo Temer era óbvia, a denúncia de corrupção, etc, etc. Mas foi um governo que conseguiu dar um pro descalabro, que consertar o que estava acontecendo, tá? Não está tão ruim a economia brasileira, pelo contrário. A coisa está mais ou menos indo num rumo certo. O entendimento do Piauí, por exemplo, o governo Temer, via senador Ciro Nogueira, ele foi de uma competência para trazer recursos de toda, inclusive livrou o Elton Dias de várias situações embaraçosas, com prefeitos, com líderes políticos do interior, por causa disso. Um ponto aqui no governo do Estado é a maneira como se dá a relação do governador com os deputados e com os prefeitos, né? Principalmente com os deputados, com essas 71 secretarias e coordenadorias. Não é 61, é 69, mas não é, só são 30 mais 15, mais 20, mas quanto soma dá mais. Dá mais ou menos isso daí, né? O Estado tem uma coordenadoria de lazer
e recreação. Tem, que é a que toma conta da Puticabana, que é a indicação do deputado Júlio César. Mas então, tem uma coordenadora de TI, tecnologia de informação. Eu sou coordenadoria de água de esgoto. A tecnologia de informação fez calçamento. Era indicação do deputado Evaldo Gomes. Eu acho legal essa coisa. Fazem calçamento com exceção. Não, é uma alguma coisa que a gente não sabe, GPS, alguma coisa. Para que é que tem uma secretaria de comunicação, ela vai ter mais uma coordenadoria de tecnologia de informação. É uma substituição. Como é que é? Isso não é discutido. Vamos reformar. Agora, reformar em que sentido? Não há um planejamento mínimo, não há um desconhecimento, porque aí também tem um ponto que é mais grave da gestão. Esse modelo que o governador Wellington Dias impôs ao Estado do Piauí, que ele literalmente loteou o Estado para cada deputado que ocupa uma coordenadoria ou uma secretaria. Sem a interferência. Basicamente, nenhum ele não tem hoje como desmontar isso. Exatamente. É o preço que ele está pagando pelo que ele começou a fazer em 2003. Quem acompanha a política assim, nessa linha, o senhor como estudioso dessa ciência, professor, o senhor deve ver isso muito claro. Porque qual é que o Dias fez? Como é que eu desmontei a oposição? Eu não fui bater no meu opositor, como era o modus operandi nos anos 90 e 80, que não. Eu dei alguma coisa para ele, mas de conta a gota. Fica igual o passarinho no ninho aberto, o filhotinho esperando. Aí bota uma gotinha, ele se satisfaz aqui, fica tranquilo. Você não votou em mim, mas eu estou te atendendo. E ele acaba criando uma relação assim. O prefeito diz assim, rapaz, eu não posso impedir que o governador traga a escola para cá. Mas vem para cá, deputado. Ele diz, não, deputado de oposição, fique aqui que eu vou levar a escola, vou levar os professores, vai funcionar e eu vou atender o seu município. Essa política é claramente uma política muito bem implementada, uma política de cooptação clara da oposição. E se a oposição num modelo desse concentrador de poder executivo é muito difícil. Então, isso começa mesmo, essa política, vamos dizer, sistemática de eliminação da oposição, vamos colocar esse termo, ela começa em 2002, né? De fato, ela começa essa política, de não ter oposição, de atrair todos para o governo, né? E foi uma política bem sucedida no seguinte sentido, para quem está no poder. Então, não há uma voz de oposição na Assembleia, um ou outro, porque também já havia um descontentamento e é uma oposição que a gente sabe que é uma oposição circunstancial. Não venha aqui eu vou fazer igual outro. Não tem um opositor raiz, como você gosta de falar. É tudo Nutella, sem fazer propaganda do docinho lá. Tinha um deputado aí, o deputado Robert, que era que fazia campanhas, mas ele teve muito finto no governo Wellington. E continuou no governo. Dois Wellingtons e tempo. Então, é uma posição que surge com descontentamento com... Aí você diz assim, o Marder Menezes não foi para o governo, não é por uma questão de princípio, não, com todo o respeito que eu tenho um deputado, é porque não tinha espaço para o grupo político dele lá por causa de piripiri, porque se tivesse ele ia. Aí temos que ver as conveniências locais. As disputas locais interferem numa base. Exatamente. Então, quer dizer, não é porque o cara seja radicalmente contra. E outra, né? Quais propostas que teria os chamados deputados de oposição? Luciano Nunes, o Marder e o terceiro, que eram três formalmente. Antes era assim, Luciano Nunes, Marder e Firmino Paulo. Aí do PSDB, aí tinha Rubem Martins, que não se reelegeu, Gustavo Neiva e tinha outro que era do PSB eram três também. O Wilson Brandão, mas sempre foi mais pro lado do governo. Tinha 5. Aí tinha o doutor Pessoa, que era oposição, mas não nunca foi. Que você não podia contar. O Evaldo Gomes também, deputado estadual, era oposição dependente. Ele disse que é oposição com a consciência dele, mas não, é conveniência. A palavra é parecida. Consciência. Eu gostei do novo modelo de oposição, uma oposição com consciência. Eu tenho consciência de oposição, eu vou votar o que eu não. Eu voto de acordo com a conveniência dele, que for melhor para ele. Talvez ele precisasse saber um pouquinho o que era o conceito de oposição para ele não falar alguma coisa com o que eu acho inteligível. Não, e o engraçado é que esse desmonte que o Wellington Dias fez da oposição acabou refletindo no próprio partido dele, porque o partido dele também não soube mais ser oposição. Não, e nem conseguiu, tanto todos os deputados que foram reeleitos, ninguém que ocupava a secretaria. Nenhum que não ocupava a secretaria não conseguiu ser reeleito. Então, o que se caracteriza? Um uso, um limite aí de um poder econômico muito forte, né, que privilegia cada vez mais a elite que está no poder. E no Piauí, nesta eleição, foi o estado que
mais atrasado no ponto de que não houve nenhuma renovação. Muito pelo contrário, houve um aprofundamento da concentração do poder. O governador elege esposa, prefeito elege esposa, senador elege esposa. Então, isso não tem precedente na história política. Nem na ditadura militar, isso nem na República Velha, que você pegar os livros, você não vê algo assim tão grotesco.